Jesus está entronizado como representante de Deus, o Pai. Apocalipse 5, de 1 a 14. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Exegese. Versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Aqui diz que Deus Pai tinha um livro selado com 7 selos em sua mão direita. Nosso Senhor Jesus Cristo tomou este livro da mão direita do Pai, significando que Jesus recebeu a autoridade do céu. Versículo de 2 a 4. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Não havia ninguém, exceto Jesus, que podia julgar o mundo, criar o novo céu e a nova terra e viver nela com os santos como representante de Deus. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aqui, a frase "o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi", enfatiza que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso Deus e o Rei dos Reis, que é digno e capaz de cumprir por completo o plano do Pai. Ele é o próprio Deus e o representante de Deus que cumprirá o plano do Pai. Versículo 6. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Jesus Cristo, tendo recebido toda a autoridade sobre o céu e a terra de Deus Pai, é o Todo-Poderoso Deus que criou todas as coisas. Ele é aquele que veio a esta terra em carne humana, recebeu todos os pecados do mundo e morreu por estes pecados, para nos redimir deles todos. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Porque Jesus Cristo foi qualificado como Deus, ele pôde abrir o livro do Pai. Isso significa que, a partir de então, nosso Senhor poderia cumprir todas as obras de Deus. Versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso significa que Jesus Cristo agirá pelo Pai como Deus, cuja primeira tarefa oferecida pelos 24 anciãos e pelos 4 seres viventes foi a oração dos santos. Versículo 9. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui, Jesus Cristo está sendo louvado pelos ministros do céu depois de se tornar o representante de Deus. Os ministros do céu louvaram a Jesus Cristo por salvar os pecadores nesta terra dos pecados do mundo. Enquanto estava nesta terra, Jesus foi batizado por João e morreu na cruz para salvar os pecadores de todos os pecados do mundo, e ele resgatou esses pecadores para o Pai, pagando o salário do pecado com seu próprio sangue. É por isso que os ministros do céu estão louvando as obras de justiça daquele que se tornou seu Deus. Versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Jesus Cristo, que se tornou o representante de Deus Pai, tornou os santos em povo e sacerdotes do reino de Deus e os fez reinar sobre ele. Ele era digno de receber toda a glória e louvor dos ministros do céu. Versículo de 11 a 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Porque Jesus levou todos os pecados do mundo em seu corpo com seu batismo por João, ele pôde derramar seu sangue na cruz, por isso é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor de todas as criaturas no céu, como aquele que representa o Pai.
Cercado pelos ministros do céu e seus anjos, ele recebe todo o seu louvor e adoração. Aleluia! Louve ao Senhor Jesus! Ao redor do trono havia os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Eles louvavam a Deus que libertou todas as almas do pecado, pois sua glória é sem fim. Versículo de 13 a 14. Então, ouvi que de toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Finalmente, Jesus Cristo, que se tornou o representante de Deus, ressuscitou exaltado como aquele digno de receber todo louvor e adoração dos ministros do céu. Todos os ministros do céu dão louvor, a honra e a glória para todos sempre, pois é maravilhoso que Deus seja tão digno. Todos os santos na terra e céu devem dar glória e honra a Ele, que está entronizado como representante de Deus Pai.